Realmente estamos diante aqui de um caso de feminicídio. O acusado já foi condenado por um crime de violência doméstica. Mas isso quer dizer que ele é uma má pessoa, uma pessoa agressora, uma pessoa violenta? Eu diria que ele é vítima da bebida. Da mesma forma que há o feminicídio, também há os dependentes químicos de bebidas, entorpecentes. Ele faz uso de remédio controlado e tem um problema gravíssimo com álcool. A outra condenação, ele também estava ébrio. Então, quando a doutora promotora sugeriu que ele frequentasse um curso, a defesa de pronto concordou. E vejo isso não como uma forma punitiva a ele. Ele também precisa de ajuda. Por causa da bebida, ele está sentado aqui novamente no banco dos réus. Mas não é porque ele tem a personalidade ruim. Tanto é que ele ficou 2 anos sem qualquer tipo de agressão contra ela. Mas no dia que bebeu, aconteceu o que aconteceu. E vou frisar novamente aqui, a defesa no tribunal do júri pode muito, mas não se pode tudo. Eu poderia vir aqui, senhores jurados, e levantar várias teses. Homicídio privilegiado, fez mediante violenta emoção. Afinal de contas, diz na denúncia que houve uma discussão. Poderia dizer que, embora eu não concorde com essa tese que foi trazida pelos anteriores patronos, que queria emplacar uma tese de lesão corporal inicialmente culposa, porque teria visado 2 indivíduos, ele sacou a arma, atirou na intenção de atingir esses 2 indivíduos. Por erro, atingiu a vítima Larissa. Isso seria verdade? Não. Óbvio que não. Tem filmagens dizendo que não tem ninguém, se ele quiser, inclusive conversando até atrás, eu conversei com a doutora, se ele quisesse ter acertado um gato, não teria conseguido. Sabem por quê? Não tinha nem gato, só estavam eles. Então não vamos mentir, não. Vamos trazer a verdade. Poderia, inclusive, dizer que seria o dolo eventual assumir o risco de produzir o resultado. Ele não queria matar, mas o fato de atirar contra a vítima, ele assumiu o risco de produzir o resultado. Não é nada esdrúxulo também. Eu poderia dizer que é uma lesão corporal dolosa. Ele só queria lesionar, só queria ferir, só queria fazer o carro parar. Eu poderia desenvolver esse pensamento e tentá-los fazer crer que isso era a verdade. Meu filho está assistindo aqui. E eu tenho um compromisso moral, não só com ele, mas comigo. Eu quero chegar em casa, colocar minha cabeça no travesseiro e dormir. Se eventualmente, não é o caso de hoje, mas muitas vezes eu venho e explano a verdade. Muitas vezes, mas isso é a versão da defesa. Como se advogados fossem sempre mentirosos, como se o réu sempre mentisse, como se a acusação às vezes não se equivocasse. E aí, passados então 20 anos, se descobre eventualmente que o réu estava dizendo a verdade. Por exemplo, não foi ele o autor de um homicídio. Se descobre futuramente que foi um outro indivíduo que praticou aquele crime.
Mas sabem por quê? Porque há réu, sim, que não tem a hombridade, diferente do Caio hoje, de assumir o erro. Há advogados que pensam, acusado sim, réu confesso jamais. Isso não é lealdade. Nem com o réu, nem com o juiz, nem com a acusação, nem com a sua consciência e muito menos com os senhores jurados. Estou vindo aqui pedir a condenação do Caio nos moldes pleiteados pela acusação, que eu entendo que é justo, afastando-se o disparo de arma de fogo que foi dado na casa dele. Veja, para que a conduta do acusado possa ser tipificada legalmente, é preciso que a conduta dele se amolde perfeitamente ao que está descrito. Perfeitamente. Diz o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, efetuar disparo em local habitado. Resumidamente, desde que não seja para a prática de outro crime. Ora, os senhores poderiam pensar, mas tem um disparo em via pública. Sim, mas isso está visando o feminicídio. Logo, há um princípio chamado princípio da consunção ou da absorção, que o fato do disparo deixa de ser crime. O feminicídio absorve o disparo de arma de fogo. Então, não se consubstanciou esse crime. Ah, mas tem um disparo na casa dele. Lembre-se, a lei diz local habitado. A casa dele é habitada só por ele. A autolesão não é crime. Você se cortar não é crime. O suicídio não é crime. Nem a sua tentativa. O induzimento é, mas você, de livre espontânea vontade, tentar contra a sua própria vida não é crime nenhum. Ele estava sozinho na casa dele. E ele disse na primeira fase que o disparo foi acidental. Aí piorou. Não existe condenação, não existe tipificação de crime de disparo acidental no interior da casa. A doutora perguntou isso, mas será que foi acidental? Será que não? Ela acredita que não, e eu acredito que sim. Por que eu acredito que sim? Pelo estado que ele estava. E eu vou falar uma coisa aos senhores sobre o compromisso do meu grau. Tem exame de corpo de delito dele, 2 exames praticados, que foram feitos no mesmo dia. Os 2 constam lesões. E eu falei para ele, mas o que é essa lesão aqui e aqui? Doutor, eu não me lembro. Ele poderia ter dito, foram os policiais que me bateram, eu caí, poderia ter dito N coisa, ele disse o que? Eu não me lembro. No estado avançado da embriaguez que ele estava, acumulado, por óbvio, com o antidepressivo. Há relatos dos policiais, porque após esses fatos do feminicídio, ele foi para a casa dele. A vizinha de Lomiani, que era testemunha hoje aqui, que nós dispensamos, ela ouviu um disparo de arma de fogo. É o depoimento dela. Um disparo de arma de fogo. Não 2, 1. Sabendo que ele é policial penal, achava que ele poderia estar praticando suicídio. Chamou, ele não atendeu. Ligou para um amigo, o amigo, ligou 90. Ligou 90, vieram então os policiais militares, que também o chamaram. Ele também não atendeu. O que os policiais fizeram? Entraram pela janela. E qual foi a cena que viram? Ele desmaiado em cima da cama, com a arma do lado. Então, a arma é um objeto que, se você não tiver muito cuidado e acreditar que um disparo acidental possa acontecer, você está fadado a praticar um acidente com a arma.
temos aqui segurança, né? Ele sabe que o que eu estou dizendo é verdade. Se ele for tirar a arma dele de qualquer jeito, ele pode efetuar um disparo. Na hora de desmuniciar, apontar para um lado seguro, não tem ninguém, desmunicia, verifica e tal. Depois traz em instante de tiro, a mesma coisa. A limpar, não, eu acho que eu já desmuniciei. E aí pode ocorrer um disparo acidental. Então, esse crime do disparo de arma previsto no artigo 15 do Estatuto não se configurou. Seja porque foi em via pública, e aí está avisando um outro crime, previsão legal, princípio da consunção. Ponto. Ah, mas então é dentro da casa dele. Dentro da casa dele é um local habitado somente por ele. Não há perigo comum. Ele estava sozinho. Não é que ele estava sozinho, ele mora sozinho. O disparo não foi no quintal, nem em direção à via pública. Foi dentro da casa, e a imagem que a doutora passou aqui, não sei se vocês viram o embate, né, na parede. Aquela imagem é dentro da casa dele. Aquela cápsula deflagrada dentro da casa dele. Aliás, por falar em cápsula, nada altera os fatos, mas é uma crítica que eu preciso registrar. No caso do Caio, veja, tem um local de crime, do local que ele efetuou os disparos, onde a cápsula teria caído. Tem o veículo que foi atingido, outro local de crime, e a casa dele. O Código de Processo Penal diz que todo crime que deixa vestígio deve ser periciado, deve ser fotografado. Nesses 3 locais foram feitas perícia? Não foram feitas perícia. Um GC me fala, não, o veículo ficou preservado sob os cuidados do subinspetor fulano de tal. Cadê a perícia? Natan, um guarda municipal, ele falou, olha, a orientação que eu tenho é que para depois, se for feita a perícia, liberar o veículo para a Larissa. Caso ela não possa, será apreendido. Não consta o auto de apreensão do carro, presume-se que não foi apreendido. Se foi, não foi registrado. Então foi entregue para a senhora Larissa? Não sei, porque também não há o auto de entrega, ele disse entrega. Não se sabe no processo o que aconteceu. Pode-se dizer que foi dado 5 quilos no carro? Não. Eu posso dizer que aqueles sinais que tem ali na foto que a doutora promotora mostrou são disparos de arma de fogo? Eu posso presumir, mas eu não posso afirmar, não há perícia. Aliás, aquela perfuração que era no porta-mala, a sensação que me dá é que foi de dentro para fora e não de fora para dentro. Se é que é um disparo de arma de fogo aqui, se é que aquilo não é um ferrugem, eu não sei. O que eu estou dizendo ao senhor é o seguinte: se tivesse feito a perícia, como manda o Código de Processo Penal, nós poderíamos dizer, olha, aqui teve um disparo de arma de fogo, 2, 3, 5, 20 disparos. Está aqui o laudo. Nós não temos. Existe no Código de Processo Penal, que veio com o pacote da lei anticrimes, chamado cadeia de custódia. Se eu apreendo este óculos, eu vou no local, está lá o óculos. Eu coloco ele dentro do saquinho e lacro e mando para a perícia. O lacro tem um número. Chega lá na perícia, ele vai fazer um relatório, vai constar o número do lacre, vai romper, fazer a perícia e lacrar de novo. E constar o número do novo lacre. Foi feito isso? Não foi. A apreensão da arma. A arma foi apreendida, foi. Mas não foi apreendido nenhum cartucho deflagrado ou picotado. Mas e a arma foi apreendida? Foi. Foi lacrada? Também não.
Sorte é que ele diz que foi ele que atirou. E se ele dissesse, não fui eu? Ah, vamos fazer confronto balístico? Cadê as cápsulas para fazer o confronto? Cadê o material para fazer o confronto? Não temos. A sorte é que ele é confesso. Daí a importância da confissão dele. Agora, e se ele dissesse que não foi ele, e de fato não tivesse sido? Aí vem uma investigação, um inquérito pífio, e é por isso que eu quero deixar registrado. É função do Estado produzir a prova. Se ele não produz, ele não pode alegar. Aliás, quem alega cabe o ônus da prova. Não é o caso hoje aqui, eu não estou discutindo aqui se foi ele, se não foi ele, se foi a arma, se não foi a arma. Não é isso. Mas todas as vezes que eu vejo um inquérito policial mal feito, eu preciso dizer. Porque da mesma forma que eu trabalho com a verdade, eu quero que se trabalhe com a verdade. Não se pode eleger um criminoso. Não se pode partir de uma investigação do criminoso para o crime. O caminho é inverso. É do crime para o criminoso. Porque você pode correr o risco de eleger uma pessoa, imputar a ele um crime do qual ele não praticou. E todas as vezes que eu vejo, eu faço questão e sinto a obrigação de dizer isso. Eu poderia hoje aqui, e cheguei até a comentar com a doutora, doutora, está faltando o laudo de local de crime, o laudo do carro, o laudo da embriaguez, que ele disse que bebeu. Na primeira fase ele disse, eu não bebi. E eu perguntei, você bebeu? Bebi. Então você vai dizer que bebeu. Você bebeu. Você toma remédio de uso controlado? Toma. Você tomou naquele dia? Tomei. Então vai dizer que tomou. Não há por que mentir. Nós não podemos querer escapar de tudo. Eu ensino aos meus filhos. Se você errou, seja homem e assuma as consequências. Se não foi homem para fazer, seja homem para assumir. E a mesma coisa eu digo aos meus constituintes, aos meus clientes. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Como bem salientou a doutora promotora, para que esta qualificadora exista, o ato não pode ser de inopino. Tem que haver fatos pretéritos. Uma dissimulação. Eu discuto com o João e o armado, eu vou matar esse João. Mas não vai ser aqui não, aqui tem testemunha. Ô João, tudo bem? Desculpa, tudo bem? Ó, vamos esquecer tudo isso daí. Quando ele abaixa a guarda, eu saco a minha arma e atiro. Isso é uma dissimulação. E através dessa dissimulação, a vítima tem a sua capacidade de defesa diminuída. É o que aconteceu? Não. Tanto não é que ela sabia que a vítima, que o réu estava armado, e o motivo da discussão foi este. O pivô da discussão foi justamente a arma. Ela fugiu. Não deveria ter fugido? Claro que deveria. Claro que deveria. Eu também faria isso. Mas o fato dela fugir afasta mais ainda o recurso que dificultou a defesa da vítima. Tanto não dificultou que ela fugiu. Se tivesse dificultado, ela não teria fugido. O motivo fútil. Há entendimento que a embriaguez afasta o motivo fútil. O motivo fútil tem um motivo banal. Mas a pessoa está consciente, ela sabe do que está fazendo. E aquilo ali, embora esteja
a sua capacidade mental 100%, ela age com essa futilidade. Ele estava embriagado, muito por sinal. E há entendimentos jurisprudenciais de que a embriaguez, por si só, já afasta a futilidade do crime. Senhores jurados, a questão hoje aqui, para se fazer justiça, vou usar aqui as palavras da doutora promotora, nem para mais e nem para menos. Não é caso de homicídio privilegiado. Poderia argumentar? Poderia, mas eu entendo que não é. Mas é caso de motivo fútil, motivo que dificultou a defesa da vítima? Também não é. Também não é. Reconhecer essas outras duas qualificadoras é abater pardal com tiro de canhão. Não é justiça. Nós não estamos aqui para praticar vingança. Veja, quem mais foi prejudicado nessa história toda foi a senhora Larissa. E antes de chegarmos a um comum acordo, foi conversado com a senhora Larissa. Olha, se a tese for convergente nesse sentido, a pena dele será esta. Ela pode ter dito, eu não aceito. Eu sou a vítima, eu não aceito. E ela também achou que é um caminho justo. Porque ela sabe que conviveu com ele 2 anos. E ela relata que nunca houve nenhum ato ilícito dele contra ela nesses 2 anos. Terminaram o namoro numa boa, tanto ficou numa boa que foram se encontrar e acabou acontecendo essa fatalidade. Então, a questão dos quesitos. O primeiro quesito é de uma forma genérica, bem sucinta, simplória. O primeiro quesito é se a Larissa foi alvejada. Alguém está dizendo que ela não foi alvejada? Não. Então, respondam sim. O segundo quesito vai ser a autoria. Foi o Caio quem atirou? Alguém está dizendo que não? Não. Ele é réu confesso. Está admitindo que atirou. Se arrependeu, mas atirou. Então respondam sim. O terceiro quesito. O jurado absolve o acusado? A tese não é absolutória. A defesa não está pedindo absolvição. A defesa está pedindo a condenação. E aí vai vir, se não me engano, vai ser a questão do feminicídio. Ele atirou em razão da sua condição de mulher? Sim, sim. Ele agiu nos recursos que dificultou a defesa da vítima? Não. Agiu por motivo fútil? Também não. Em resumo, isso acarretará a condenação dele pelo crime de feminicídio. Pelo crime de feminicídio. Esta é a medida de justiça que se postura. Não abatam pardal com tiro de canhão. E também não passe a mão na cabeça dele. Porque tem um quesito, o jurado absolve o acusado, eles podem absolver. Ah, eu acho isso, acho aquilo, pode ser, pode. A defesa não está postulando a absolvição. A defesa não está passando a mão na cabeça de ninguém. Merece ser responsabilizado, sim, mas em uma medida proporcional, uma medida justa, adequada ao caso. Então, senhores jurados, senhoras juradas, a minha parte é só esta. Eu vou passar a palavra ao Dr. Rodrigo, que vai falar sobre a questão da importância do feminicídio. Bem breve, para não tomar muito tempo de vossas excelências, que o caso hoje aqui acho que é mais tranquilo do que outros casos que talvez já tenham julgado.
Então, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Uma boa tarde.